Deixa eu te falar um negócio. Aproveitando essa questão, há um tempo atrás, eu gravei um negócio com o Sacani lá no 30 contra 1. E ele até falou assim que chegou pra ele a informação de que você tava com a fita. O Edson falou que tá com a fita. Como é que ele conseguiu a fita de Varginha e tal? Se eu tivesse a fita, eu já tinha colocado para vocês faz tempo. Eu quase consegui a fita. É diferente de você obter a fita. Qual que foi a situação? Nós soubemos através de um informante no Nordeste, vou falar, foi lá no Nordeste a situação. O militar da ESA já estava morando para lá junto com a família, o marido, a mulher, o filho e a filha. E o filho, esse filho sabia que o pai tinha esse vídeo de 32 minutos, que era de uma das capturas. Pois bem, esse amigo nosso era amigo também, estudava na mesma faculdade do filho desse militar. Eles eram amigos. E ele ficou sabendo e viu a fita, né? Ele assistiu a fita junto com o amigo. E esse amigo, o filho do militar, estava disposto a jogar a meleca no ventilador, né? Ele falou, vamos liberar. Só que assim, a única ressalva, que inclusive na negociação que eu estava falando com eles, era a seguinte: existiam partes nessa fita em que apareciam militares, inclusive o pai dele. Então, o que a gente pensou? Já que a fita é longa e existem partes onde aparece a criatura em pé, fugindo, e dá para ver e tudo mais, a gente cortaria ali uns 2 minutos onde não aparece nenhum militar para não complicar ninguém. A gente não está interessado em complicar a vida militar de ninguém, né? Eu respeito muito os militares, né? Uhum. Principalmente aqueles que são nossos informantes na atualidade. A gente não sai queimando ninguém, não. Mas a gente queria mostrar esse vídeo. Aí, nisso que está essa negociação para lá e para cá, esse amigo, né, que era o mediador entre o filho do militar para a obtenção da fita, ele simplesmente manda um WhatsApp para mim falando o seguinte: Edson, eu tô caindo fora desse negócio, não quero brincar mais disso. Por quê? O que tinha acontecido com ele? Ele pegou e me mandou as fotos, falou, acabei de fazer um BO, invadiram o meu apartamento, vasculharam tudo, né, tá tudo revirado e não levaram nada. Ou seja, ele não tinha fita nenhum naquele momento. Mas, por algum motivo, aquela conversação, aquela negociação vazou, e aí os militares entraram com mão forte e tentaram ali achar alguma coisa. Talvez se ele tivesse, né? Mas ele não tinha ainda a fita. Então, naquele momento, ele falou, vou sair fora. Eu falei para ele, mas faz o seguinte, conversa lá com o cara para pelo menos a gente ver o que aconteceu. Aí ele falou, tá bom, Edson, vou lá. Aí foi até o apartamento onde eles moravam, bateu lá tudo e nada. Aí foi saber com o zelador, aquela coisa toda, e foi informado que a família tinha mudado e não sabia para onde também. Simplesmente desapareceu. Pai, mãe, filho e filha, abandonando inclusive a faculdade. Foi isso que aconteceu. Caraca, pesado, por conta, pesado. Mas calma que a história não acabou ainda. Eu vou te contar agora o que você vai ficar mais estarrecido. Aí o que aconteceu? Nisso que a gente tá essa bagunça toda, eu tinha várias conversas de WhatsApp com essa pessoa na questão da fita. Algumas delas, que eu achei mais interessante, inclusive que ele viu a fita, eu tinha redigido, né? Peguei lá o WhatsApp e escrevi com a minha própria letra, que nem eu faço assim nesse papel, porque eu tensionava algumas partes falar numa live. Geralmente eu faço live aos domingos, né? E aí eu anotei algumas coisas. Só que fiz a live. Assim que eu fiz a live, aconteceu uma espécie de limpeza no meu celular, onde as conversações daquele período, justamente disso, e de todos os meus contatos dentro daquela faixa foram apagados. Eu tinha tudo antes e tudo depois, mas aquele interim, nada. Tinha desaparecido. Aí eu entrei, você fica meio, né, abobado, você fica meio desconcentrado. Aí eu liguei para alguns amigos militares
de inteligência, inclusive, falei, cara, aconteceu isso comigo. Aí eles começaram a rir da minha cara. Falou assim, cara, sabe o que deve ter acontecido? Vou explicar para você. Isso foi em 2022. Ele falou assim, em 2005, 2006, já havia uma tecnologia em poder das Forças Armadas, do Exército. E eu falei, inclusive, com um cara do Exército. E esse cara do Exército falou assim, e essa tecnologia é o seguinte, eu vou te explicar como é que é o esquema para você ficar esperto. Eles vêm com uma viatura, com um carro, param na frente da sua casa, abrem um laptop, um computador, né, um notebook, entram dentro desse aplicativo, que é de 2005, 2006, é tecnologia velha. Veja que você está em 2022, quando aconteceu. Só que é coisa antiga, ele falou, tem coisa muito mais poderosa. E aí eles abrem, eles vão colocar simplesmente o número do teu telefone e entram dentro do teu telefone e apagam o que quiser, ou pega o que quiser. É assim que funciona. Aí ele até brincou comigo. Falou assim, isso é mais fácil de conseguir do que apreender o celular dos outros, então, né? A Polícia Federal. Lógico, eles têm esse tipo de tecnologia. Entendeu? Quem é militar e de repente está assistindo aí sabe o que eu estou falando. Então, o que esse cara da inteligência me orientou? Falou assim, a hora que você tiver a fita, por exemplo, você grava em 3 pendrives, né? É lógico que eu não vou fazer isso porque agora eu já estou liberando. Mas ele brincou e falou assim, um deles você pega e coloca dentro da carne moída, a massa, e coloca no congelador. Que é um lugar totalmente improvável. Porque se eles invadirem sua casa para fazer uma devassa lá e procurar alguma coisa, eles não vão achar. Então você pega, faz 3 cópias e coloca em lugares assim totalmente impossíveis de serem achados. Porque geralmente quando eles vêm para fazer essa limpeza, né, para achar alguma coisa, eles fazem muito bem feito. Então é assim que aconteceu, no caso, uma dessas fitas, né, que quase a gente colocou as mãos nela. Outras fitas esse carinha que teve por aí também, né? O carinha, o amigo da faculdade sumiu. Esse sumiu. O filho, né, do militar, ele não sabe para onde foi, nunca mais teve contato. Agora, essa pessoa que era o intermediário, eu converso com ela até hoje, né? Depois de passar do medo e tal, aí a gente voltou a conversar, aquela coisa toda. Hoje a gente conversa normalmente, ele acompanha, às vezes ele até fala, meu, o que foi aquilo que nós passamos, né, naquela época? Eu falei, pô, meu, a gente chegou muito perto, né, de ter a fita. Uma outra coisa que eu quase botei a mão foi foto da criatura. Eu sei pessoas que têm foto, delegados da Polícia Militar Mineira que têm foto, da carteirada e tal, mas teve um rapaz que a gente conheceu em Minas Gerais, num evento que a gente foi participar, e ele era motorista ali, né, levava o pessoal do evento para um lado para o outro. E quando ele foi me levar, ele me reconheceu. Pô, Edson, tal, acompanho. Ele falou, tem um negócio de Varginha para te contar. Eu falei, beleza. Aí a hora que entregou todo mundo, que ele foi me deixar lá no hotel, eu e minha esposa, aí ele contou, olha, eu fiz aula de computação no passado, naquela época, década de 90, e o meu professor, ele me deu uma cópia de uma foto do ET de Varginha. Eu falei, é mesmo? É. Eu falei, você grava isso comigo? Grava. Aí gravei ele, eu tenho esse vídeo, nunca publiquei. E aí ele falou o seguinte, que o professor, como ele era professor de computação, naquela época ele atendia também, fazia recuperação de HD, de computadores que davam problema. E teve um sargento desses aí da ESA que teve um problema num computador. E aí você recupera o negócio e depois instala novamente, né? Você consegue recuperar o HD, pifou ali o computador, aí você está reinstalando tudo, os aplicativos, sei lá, o Windows 10, que era acho que naquela época, e aí vai instalando as coisas. E enquanto ele estava instalando, ele ficou, tipo, fuçando as coisas que o militar tinha. Assim, despretensiosamente, quando de repente ele depara com aquela foto da criatura. Ele achou aquilo muito estranho e gravou para ele. Pegou e fez uma cópia. E aí ele mostrou para esses alunos, inclusive para essa pessoa que deu depoimento para a gente, e ele falou assim, Edson, eu tenho isso, só que eu tenho que procurar. E demorou
uns 6, 7 meses, aproximadamente, porque ele é muito ocupado também, viaja. E aí um belo dia ele me manda uma comunicação falando: Edson, achei os disquetes, mas eu não sei em qual tá. Tem um monte de disquete aqui, né? Ele falou: provavelmente está nesse aqui de capa rosa, né? E tinha outros disquetes. Aí nós fomos para a cidade dele com o notebook, tentamos abrir o raio dos disquetes, não abria, porque era um negócio de FAT lá. Quem conhece negócio de computador sabe que alguns desses disquetes daqueles 3/4, assim, antigão, quadradinho, ele tem que ter um Windows específico e também uma formatação ali específica para poder abrir. Aí demorou, a gente conseguiu em cloud, inclusive na prefeitura, que tinha o sistema antigo, e aí fui abrindo os disquetes e não tinha nada. E tinha 2 ali que aparentemente estavam corrompidos. Aí não achei nada, 2 corrompidos, nos outros não tinha nada. Aí agradeci o cara lá da prefeitura de Cláudio, tudo. Voltei com os disquetes, fiquei de devolver para ele, né? Aí liguei para ele de novo, falei: cara, não tinha nada no disquete. Ele falou: você viu nas pastas ocultas? Eu falei: não. Aí começou a briga de novo. Aí eu peguei um computador meu que eu tinha em casa, reformatei ele todinho. O meu cunhado também foi em casa, tentou lá, de todas as formas, ajeitar as coisas. A gente foi abrindo as pastas ocultas. Eram acho que uns 20 disquetes. Em 18 disquetes não tinha nada. Em 2 disquetes eles estavam corrompidos. Mas a gente conseguiu, com o programa daquele Recover, recuperar. Então, o que acontece? Quando recuperou o arquivo que estava corrompido, ele veio todo tracejado e pixelizado, assim, não teve como recuperar. Então eu tenho convicção que a foto estava justamente nesses disquetes, entendeu? Então, aí qual que foi a segunda hipótese que a gente ainda está lutando? Assim, eu não me dou por vencido. Esse amigo, né, esse cara, ele está tentando achar o professor para ver se o professor ainda tem o arquivo, que é uma forma dele buscar na fonte. Agora é aquela coisa, como já se passou muito tempo, né, esses 2 corrompidos dele, é porque estava mofado, estava tudo lascado os disquetes. Ou seja, eu também tive próximo de obter uma foto da criatura de Varginha e infelizmente morri na praia, né? Eu fiquei com o coração na mão ali, né? A minha esposa, ela acompanhou, né, a gente ali batalhando, tudo, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda ver nenhuma foto e nenhum vídeo. Mas pessoas que tiveram essa oportunidade de ver, tipo médicos, civis e mesmo militares que a gente conhece, eles deram depoimentos assim: ó, é assim, assado. Então, e tem esse uma pessoal senhora também não entrou também no documentário. Não. Ninguém. Tem muitos. Ó, para você ter uma ideia, caso Varginha hoje são aproximadamente 150 testemunhas entre civis e militares que participaram direta e indiretamente. É muita gente. Só no meu livro aqui eu falo de umas 80. Eu agradeço 80 pessoas, né, que ajudaram a gente aqui colocando o nome delas, fora aquelas que pediram sigilo, né? Então a gente felizmente não cita, mas tinha muito mais gente. Mas quem eu pude agradecer, tá tudo aqui. Agradecimentos, ó, tá todo mundo aqui, ó. Belo Horizonte, Três Corações, né? Todo mundo aí, ó. Galera toda, Campinas, Varginha, Lavras, Três Corações, Alfenas, Varginha, Campinas, Varginha, São José dos Campos, Varginha, né? Todo mundo. Então, ó, o nome das pessoas estão todos aqui.